Eu sou filho amado de Deus, em luta e vitória contra a procrastinação, contra a minha esposa está falando as coisas que eu estou em luta e vitória ali. Contra a crítica, contra a ira, contra a gula. Eu sou o Felipe. Oi, meus amigos. Alegria estar aqui com você essa noite. Especial hoje, estou com a minha esposa aqui, né? Até já falei dela, segunda vez em 2 minutos. Mas a gente está aqui junto, ela está servindo no 30. E é muito bom estar com vocês aqui. A gente estava conversando ali no cantinho. Obrigado, Enzo. E é muito bom ver tanta gente nova, tanta gente diferente, né? A Sinara ontem falou, acho que são 700 inscritos para o 30 esse ano, mais ou menos isso, né, Sinara? Então, é muito bom isso, gente. É uma alegria saber aquilo que está acontecendo, saber que você está inclinando seu coração para buscar um caminho de, pelo menos, fazer um check-up na sua vida. O 30 semanas, ele não é só sobre uma área específica. O 30 semanas é sobre sua vida. O 30 semanas é sobre um bem-estar espiritual. O 30 semanas tem a ver com um caminhar em plenitude. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Hoje é um dia difícil. A gente está vivendo 2 dias difíceis aí, como família, como igreja. Hoje, em especial, um dia difícil para a gente enterrou uma amiga nossa, mas a gente está feliz de estar aqui. A gente está feliz porque nem tudo a gente entende, mas quando a gente confia nos planos do Senhor, a gente caminha. E quando a gente fala de 30 semanas, e quando a gente vai falar de paternidade, identidade, de alguma forma você chegou aqui. De alguma forma você está aqui hoje, você carrega algumas marcas, você carrega uma história, e uma frase que marca muito meu coração e que eu ouvi há uns 2 anos, que sem história a gente não tem glória. Então, existem histórias na nossa vida para que a gente consiga celebrar as vitórias. E você tem uma história, eu tenho uma história, faz parte do 30 semanas, os testemunhos. Você ouviu o testemunho do Antônio aqui, e durante essa caminhada do 30 semanas, você vai ouvir muitos testemunhos, e você vai ter o seu testemunho também. Você vai ter a coragem, a ousadia de escrever aquilo que você viveu, aquilo que Deus está transformando, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer através da sua vida na vida dos outros. Então, quando a gente fala de paternidade, de identidade, a gente está falando de história. Estava pensando aqui, todo mundo te chama de Lão, né, Lão? Mas seu nome não é Lão, né? Como que é seu nome? Hermelino. Mas algum dia, por algum motivo, e eu não sei porquê, não vou precisar que você explique também agora, Lão, mas alguém te deu o apelido de Lão. E isso te identificou até hoje. Então isso faz parte da sua vida. Não sei se você se incomodava no começo, que geralmente é assim que o apelido pega, né? A pessoa se incomoda e o apelido pega, mas de alguma forma, você tem uma história, você tem uma identidade, você carrega quem você é, e você está sentado aqui com uma cultura familiar, com um ambiente que você foi criado. Tem gente aqui que foi criado num bom ambiente familiar, onde você teve uma estrutura de pai e mãe, onde você teve boas referências, mas tem pessoas aqui que talvez sequer conheceram seus pais, que carregam feridas, que talvez tiveram seus pais ali, mas ausentes, e a gente fala de uma orfandade de pai vivo, onde você tem a figura, mas você não tem a representação, você não tem um pai junto. E isso, de alguma forma, você sobreviveu e você está aqui. Você está aqui. Então, cada um tem sua história, cada um tem suas marcas que te trouxeram até aqui, mas o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar para o futuro. O que te trouxe até aqui não necessariamente é aquilo que Deus
quer que você viva daqui para frente. Eu sempre falo e eu agradeço a Deus pela oportunidade que a gente tem lá em casa de criar nossas crianças na igreja. Não sei se você, quem tem filhos aqui? Quem tem filhos aqui? Amém, glória a Deus pela sua vida. E a gente tem essa oportunidade, e talvez você não foi criado nesse lar cristão. E se é difícil criar filhos já nesse meio, imagina, e foi muitas vezes o resultado de nós aqui, que chegamos aqui sem uma criação em princípios. A gente foi sobrevivendo, a gente chegou até aqui, e a gente carrega marcas. E quando a gente fala de paternidade e identidade, cada um tem a sua identidade. Cada um trouxe aquilo que te criou até aqui. Mas a gente precisa alinhar isso com a verdade de Deus. A gente precisa alinhar com aquilo que Deus fala que somos e começar a caminhar nisso. Isso é um processo. Às vezes você vem para um 30 semanas ou para uma palestra de paternidade, identidade, e eu estava preparando essa ministração e eu orando, falei, Deus, são verdades que talvez as pessoas já ouviram várias vezes isso. A gente repete aqui no 30 semanas várias vezes, eu sou um filho amado de Deus, um filho amado do Pai. Então, talvez são verdades que você já ouviu, que você já caminhou sobre isso, mas ainda não se tornou verdade no seu coração. E o objetivo, talvez essa noite, é que você reflita sobre aquilo que você já sabe e tome decisões em caminhar nos processos. Caminhar nas 30 semanas. Caminhar naquilo que Deus tem para você. E talvez para você vai ser 30, 60, 90 semanas. E amém, amém? Mas talvez seja 15. Não estou falando para você largar a metade, não. Talvez seja uma semana, talvez seja um dia onde você receba a libertação. E receber a libertação pode ser um momento, mas caminhar em liberdade é uma vida. Caminhar na sua identidade alinhado com Deus é uma vida. Falei que hoje foi um dia difícil, ontem e hoje foram dias difíceis para a gente. Tem momentos que na nossa vida a gente vive algumas coisas que o que vai fortalecer é a fé, é a confiança. Conversava ontem e hoje com alguns amigos e eu falei, a gente não está preparado para a morte. Por quê? Porque o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano ele foi feito para a eternidade. O pecado trouxe a morte. Nós no Éden não morreríamos se não fosse o pecado. Por isso que a gente não sabe lidar com a morte. Por isso que a morte, mesmo sabendo que quando a gente perde um ente querido, ele foi para um lugar melhor, ele saiu do sofrimento, mas aquilo dói, porque a gente não está pronto para lidar com a morte. A gente precisa alinhar a nossa identidade, as nossas emoções, com aquilo que a palavra de Deus diz. E como que você é chamado, segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus, em 1 João 3,1 fala, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Talvez só de ler essa frase, isso aqui já bate num coração blindado. Porque quando você fala de figura paterna, quando você fala de identidade, é inevitável você falar disso sem lembrar da sua figura paterna terrena, sem lembrar do seu conceito familiar. E de alguma forma todos aqui tiveram um pai, mesmo que não conheça seu pai, mesmo que não teve um relacionamento com seu pai. Eu, quando vou falar desse tema, muitas vezes ouço assim na minha mente, ou o inimigo falando, olha, como é que você vai falar de paternidade se você teve um pai, que meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. E ontem eu estava falando com os amigos, eu não lembro do convívio com meu pai. As cenas que eu tenho na minha mente, eu não sei se eu vivi ou se eu vi numa foto. E aí aquilo que eu vi na foto, talvez eu acho que eu lembro. Então, muitas vezes, aquilo que a gente carrega no nosso coração, e quando a gente fala de paternidade, a gente relaciona com o pai terreno, a gente relaciona com aquilo que você viveu, com aquilo que a gente viveu. E se você teve um pai ausente, talvez você pense que Deus é um Deus ausente. E aí quando você lê assim, veja como grande é o amor do pai, isso fica distante para você. Se você teve um pai que te corrigia severamente, talvez você pense no relacionamento com Deus, de um Deus que corrige severamente. E aí a gente precisa alinhar
aquilo que carregamos, a nossa história, com aquilo que Deus fala na palavra de Deus. E a verdade fala assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. É uma afirmação, olha como é grande o amor de Deus. Vocês são chamados filhos, e de fato vocês são filhos. Ele afirma 3 vezes aqui, ó: amor, chamados filhos, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, falando sobre Jesus. Você é chamado de filho. Aos que creram, aos que receberam, Deus o direito de ser chamados filhos de Deus. Alguns aqui não vão ser pai, alguns não vão ser mãe, mas todos somos filhos. Todos somos filhos. A relação com paternidade, ela vai existir de alguma forma. Quando a gente fala de paternidade, essa é a base. Você precisa entender que você, e essa é uma frase muito marcante lá no livro do Uma Vida com Propósito, não sei se você já fez, se você já leu esse livro, mas é uma frase que fala lá no primeiro capítulo: você não é um acidente. Você pode repetir para quem está do seu lado? Você não é um acidente. E essa verdade é libertadora, porque você pode ter sido um acidente na concepção do seu pai e da sua mãe, você pode não ter sido planejado, você pode ter sido abandonado, mas para Deus você não foi um acidente. A palavra de Deus garante isso. E aí, quando a gente vai lendo alguns versículos, você precisa entender que a palavra em Romanos fala que você renova a sua mente através da palavra. Talvez alguns versículos soltos que eu coloco aqui, sobre paternidade, você lê e não faz tanto sentido no seu coração. Vai renovando a sua mente, vai entendendo isso. Entenda que você se torna um filho amado. Não me sinto amado, mas eu me torno um filho amado. Entenda que você não é um acidente. A vida toda você achou que você foi um acidente, porque você já tem uma inclinação para rejeição. Porque você foi rejeitado lá quando criança, talvez você não foi o centro ali das atenções, teve vários irmãos, ou mesmo sendo filho único não tinha uma atenção, e aí aquilo foi criando quem você é, e você foi se virando: eu não posso contar com as pessoas, então eu vou me virando do meu jeito. Aí vai criando rejeições. Aí você chega na escola, na faculdade, talvez você não fazia parte de um bom grupo de amigos, e aí você começou a criar rejeições. E aí depois, no seu trabalho, você foi lutando por si próprio, e foi formando quem você é. E aí você muitas vezes vive uma vida onde lá dentro você não se sente amado, você se sente rejeitado e você acha que é um erro. Mas aí a palavra de Deus vem e fala: olha, eu te criei lá no íntimo do ventre da sua mãe. Talvez sua mãe não te planejou, mas eu te planejei e eu estava te criando lá. Antes de te formar, eu te escolhi. Semana passada eu preguei na quarta-feira uma palavra chamada Escolhidos por Deus. E no domingo eu preguei uma palavra chamada Improváveis. E é um tema que tem falado muito no meu coração, e elas são relacionadas, essas duas mensagens. Eu tenho inclinado muito meu coração para esse tema. E o que eu mais tenho visto é que todos nós fomos escolhidos por Deus. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito. E o que vai diferenciar até onde vamos chegar é a nossa inclinação em querer buscar a Deus e em querer se parecer cada vez mais com Ele. Quando você pega a palavra de Deus, gente, você vê homens comuns fazendo grandes coisas. Você vê José, um irmão rejeitado pelos outros irmãos, que é vendido como escravo, que vive como escravo, que depois é acusado de assédio, é jogado numa prisão, é abandonado nessa prisão, é esquecido nessa prisão, e de um dia para o outro, ele continua agradando a Deus, ele acorda prisioneiro e termina como governador do Egito. Você vê a história de Davi, que Deus vai escolher um rei, e ele manda um profeta lá para ungir o rei, e o pai dele esquece dele, mostra todos os irmãos fortes, bonitos e habilidosos, e talvez você se encaixe ali com Davi, que você tem um monte de pessoas ao seu redor que são mais capazes, mais inteligentes, isso na sua concepção, ou na concepção das suas autoridades ali. E aí Samuel fala: viu, mas não tem mais ninguém não. Tem um que está lá. Davi, a família dele estava tão desconexa com ele, que eles estavam recebendo um profeta na casa deles, um dia importante, e deixaram Davi no campo.
E deixaram da vida. Mas Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha um propósito. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão já era idoso. E Deus usa esse homem para que seja pai das nações. Então, quanto mais eu caminho e mais eu tenho inclinado para esse tema, mais eu vejo que pessoas comuns, como cada um de nós, pode ser um improvável nas mãos de Deus. Basta a inclinação em obediência, basta a inclinação em crescimento, e entender que muitas vezes a sua dor vai virar seu testemunho, e o seu testemunho vai ser usado para a glória de Deus. E existem processos. A vida com Deus é uma caminhada de processos. Quando a gente acha que você já sabe de tudo, Deus te dá alguns novos processos. Então Ele te formou. Você não é um acidente, você é um escolhido por Deus. Essa verdade tem que queimar no seu coração, e você tem que caminhar nisso. Talvez você foi rejeitado na sua família. Talvez você foi um acidente, e teus pais até externaram isso: eu não planejei você. Talvez você viveu numa família totalmente deslocada e desestruturada, mas você chegou até aqui. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, daqui para frente é com você, porque você está tendo a oportunidade de aprender. Você está entendendo isso? Você está tendo a oportunidade de restaurar, de olhar para trás, ressignificar, perdoar, mexer, resolver, e daqui para frente é com você. Daqui para frente você vai poder ter a oportunidade de abençoar as pessoas ao seu redor, caminhar na sua verdadeira identidade. Não é fácil, mas você consegue. A gente vê tantas pessoas que conseguem. A igreja é fantástica, gente. A igreja é um lugar onde recebe pessoas destruídas, tem uma restauração, e essas pessoas destruídas ajudam na restauração daqueles que estão destruídos. A gente está se ajudando, porque a gente é tudo pecador junto, mas a gente está lá, ajudando um ao outro, até quando Jesus voltar. Aí não vai ter choro, nem dor, e vai ser a glória de Deus. Tá, pastor, mas você falou sobre identidade, você falou sobre paternidade, você falou que eu não sou um acidente, que eu fui escolhido, mas eu não me sinto assim. Eu não me sinto assim, porque algumas verdades lançadas, elas não alcançam uma profundidade no meu coração, porque existem barreiras dentro do meu coração. Eu não me sinto assim, eu posso até acreditar nessa verdade, mas eu não sinto. E nem sempre você vai sentir algo que você precisa viver. Você vai viver porque você sabe a verdade e vai caminhar nessa verdade. Até o momento que isso vai começar a gerar uma restauração. Muitas vezes eu creio que Deus pode fazer isso, gente. Eu creio que Deus pode restaurar através de uma palavra. Eu creio que você pode entrar aqui com um pensamento de morte e sair daqui com pensamentos de vida. Mas isso não quer dizer que daqui uma semana você não tenha pensamentos de morte de novo. Por isso que você precisa estar firmado na palavra de Deus. Eu trouxe aqui uma imagenzinha, não sei se vocês já passaram aqui no 30 Semanas, isso nesse ciclo, acho que não ainda, né? E essa é uma imagenzinha que vocês vão ver durante esse ano aqui. O Lão e a Sinara vão mostrar bastante. Muitas vezes a nossa vida, ela está baseada nisso aqui, ó. Nós somos uma árvore aqui, a nossa vida. E aí a gente começa a olhar para os problemas que são os frutos, mesmo que sejam frutos ruins. Você começa a olhar para a sexualidade deturpada, pensamentos imorais, você começa a olhar para uma codependência, você por si só não se firma, você precisa de outras pessoas, você precisa de afirmação, você precisa ser afirmado pelos outros, você não consegue entender quem você é em Cristo, você começa a olhar para os vícios de todo tipo, você começa a olhar pelo consumismo, pelo perfeccionismo, pela ira, e aí a gente muitas vezes quer tratar isso aqui. Só que isso aqui é resultado da raiz. Isso aqui é resultado de algo que você viveu ou que está desalinhado com a paternidade de Deus. E quando você quer tratar só os frutos,
De uma hora para outra você pode cortar os galhos, você pode usar o seu domínio próprio, você pode se policiar, mas você não está mudando a raiz. Quando a gente fala de paternidade, de identidade, você precisa trocar aquilo que está na raiz. E muitas vezes a gente vive isso aqui, mas o que Deus quer que a gente viva é isso aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, vou vir para o lado. Uma raiz na paternidade de Deus, uma aceitação como filho amado de Deus. E aí você vai entregar os frutos do Espírito Santo. Isso aqui é uma paternidade bem resolvida. Isso aqui é um processo de cura. Isso aqui é uma caminhada. Isso aqui não é de um dia para o outro. Isso aqui é um processo que cada um de nós precisa caminhar. Talvez, igual eu falei, alguns vão levar 30 semanas. Alguns vão levar 60, alguns vão levar 90, alguns vão levar não sei quantas semanas, mas você vai caminhando. Você vai caminhando. Até você entender a paternidade de Deus, viver essa paternidade, entender a aceitação como filho e começar a entregar os frutos do Espírito Santo. E aí você vai trocar frutos ruins por bons frutos. A palavra de Deus, ela faz várias analogias com a árvore, com frutos. E um dos versículos que eu gosto bastante, Mateus 7, fala assim: pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhante, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. A palavra de Deus diz que nós seremos conhecidos pelos frutos. Você é aquilo que você acaba fazendo. Então, aquilo que você tem entregado hoje nos seus relacionamentos, aquilo que você tem entregado hoje na igreja, aquilo que você tem entregado no seu trabalho, tem a ver com aquilo que você viveu, com aquilo que você está enraizado. Você pode, até pelo seu domínio próprio, até por decisões, parar de dar frutos ruins, mas se você não mudar a raiz, se você não mudar de onde você está sendo alimentado, se você não acabar com aquilo que está sendo injetado na sua vida, você vai voltar para um lugar de dor, de sofrimento. Muitas vezes a gente consegue maquiar. As mulheres entendem de maquiagem, né? Mulheres entendem mais do que homens, né? Homens, se entender de desodorante e perfume já está bom, né? Nos jovens a gente tem uma luta lá para os meninos passar desodorante. Mas as mulheres entendem de maquiagem. E a maquiagem, o que a maquiagem faz, gente? Ela dá uma melhorada. Ela dá uma melhorada. Mas ela resolve? Sim ou não? Não. Ela não resolve. Ela só deixa uma aparência melhor. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer melhorar a nossa identidade. A gente quer melhorar a apresentação de quem a gente é. E aí o que você começa a fazer? Você começa a viver por performance. Sabe o que é viver por performance? Você faz para você ser. Então você começa a fazer coisas. Eu preciso de um ministério que apareça, que as pessoas me vejam. Eu preciso mostrar que eu estou participando de um GA. Eu preciso fazer, eu preciso cumprir metas. Eu preciso fazer para eu ser. E aí quando você vai para a palavra de Deus, e o Bases, até a gente fez no Summit Bases agora no sábado, o pastor Mário falou sobre isso. Quando você vai para a palavra de Deus, você entende que você é, e porque você é, você faz. Então você é filho de Deus. Então porque você é filho de Deus, você vai fazer coisas para Deus. Porque você é filho de Deus, você vai perdoar os outros. Porque você é filho de Deus, você vai trabalhar em cima das suas feridas. Porque você é filho de Deus, você vai começar a trabalhar na sua identidade. E a gente quer fazer muitas vezes ao contrário. Eu preciso fazer para eu parecer, para eu ser. E aí a salvação vem pela graça. É de graça. Não é por obras, para que ninguém se vanglorie. E esse é o primeiro passo. E seria tão bom se quando a gente aceitasse Jesus, tudo de ruim ficasse para o passado, né? Eu dou aula de raízes e na aula de batismo a gente fala, tem uma desculpa lá do batismo: não posso me batizar porque ainda eu preciso largar alguns pecados, eu preciso consertar minha vida. Gente, a gente vai consertar a vida o resto da vida. Vamos repetir isso: a gente vai consertar a vida o resto da vida.
o resto da vida. Pastor Rona, um amigo nosso, ele fala assim: a vida cristã é um caminhão sem freio na subida. Você tem que só acelerar. Só acelerar, porque a hora que você parar, o que ele vai fazer? Ele vai descer. Então você precisa acelerar, você precisa subir. E hoje você está aqui acelerando. Hoje aqui você está decidindo colocar mais um pé no acelerador e continuar crescendo, a caminhar. E algo libertador é entender que às vezes você precisa passar por alguns processos para depois você fazer. Às vezes você precisa ser curado para depois você ser agente de cura. E muitas vezes a gente quer fazer para depois ser. Então, você vai ouvir 30 semanas. Sou um filho amado, sou um filho amado, sou um filho amado. Você vai repetir várias vezes isso. Até que na repetição, você viva isso. Porque não adianta nada você chegar e falar que você é um filho amado, e você chegar em casa e está vivendo uma tristeza, não está com a sua identidade firmada em Deus, não reconhecer realmente quem Ele é. Eu quero te falar que até uma árvore ruim ela dá frutos. Mas, você já viu uns frutos que não servem para nada? Esses dias eu e a Nai, a gente ficava passando toda vez numa esquina lá, que tinha uma árvore cheia de fruta assim, né, amor? Cheia de coisinha assim. Daí eu falei, não, a gente precisa ver o que é aquilo ali, porque a nossa família é uma família assim, exploradora. A gente não pode ver uma árvore com fruta que a gente para os meninos pegar, enfim. Aí a gente parou daí, ver aquela árvore, a gente passou umas 4, 5 vezes, que era caminho nosso lá, e um dia a gente parou. Aí eu falei, Nai, que árvore é essa? E a Nai é lá do Acre, mano, ela vem lá da floresta amazônica. Se a Nai não sabe que árvore que é, eu não sei também. Aí ela, sei lá, é uma árvore que dá fruto, mas eu falei assim, nunca vi esse fruto na minha vida, você já viu? Ela, também não, a gente não vai comer isso aqui. Daí a gente abandonou lá e não comeu. Então até árvore ruim dá fruto. Esses dias cortaram um cacto, sabe o que é cacto? Sabe, né? Aquele negócio cheio de espinho. Cheio de espinho. Para que serve um cacto? Ah, porque no deserto tem água. Mas você foi alguma vez para o deserto? Tinha um cacto lá perto de casa. Cortaram o cacto. Os meninos ficaram tristes, porque os nossos meninos, eles ficam tristes quando cortam as árvores lá perto de casa. Esses dias eles estavam bravos que cortaram a árvore lá do condomínio. Cortaram o cacto está no chão até hoje. Faz uns 2 meses que cortaram o cacto. E eles deixaram lá, porque é uma associação, eles deixaram o cacto no chão. Esses dias eu passei, eu não sei se eu te falei, eu olhei para o cacto e estava florescendo. O cacto tem uma flor, eu não sei se vocês já viram, uma flor rosa, meio vermelha assim, e estava florescendo a flor do cacto do chão. Por quê? Porque o cacto deve absorver bastante água, ó, o senhor biólogo aqui, deve absorver bastante água e floresceu. Para que serve isso? Para nada. Então, gente, até árvore ruim dá fruto, até coisa praticamente morta frutifica, mas frutos que não servem para nada. Frutos que não servem para nada. Por isso você precisa entender que você pode até estar dando frutos, mas esses frutos não são duradouros. Esses frutos não estão servindo para as pessoas que estão ao seu redor. Esses frutos não estão sustentando vidas. Esses frutos não estão te sustentando. Alinhar a paternidade, alinhar a identidade, para que você dê bons frutos. Amém? E aí é uma nova fase. 2 Coríntios 5,17 fala, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Paulo escreve aqui, as coisas velhas passaram, vamos repetir isso? As coisas velhas passaram. Não está escrito, as coisas velhas foram esquecidas, as coisas velhas, agora ninguém lembra mais. Não, as coisas velhas passaram, mas muitos de nós lidamos com o nosso passado. Só que o nosso passado nos trouxe até aqui, e daqui para frente são decisões novas, porque você é uma nova criatura. Então, você chegou até aqui, a partir de Cristo, você recebe essa identidade. Então, fui rejeitado pelo meu pai, sofri um abuso,
eu fui abandonado, enfim, diversas histórias que a gente tem aqui. Eu sofria abuso emocional, enfim, tem todo mundo que tem uma história. Até aqui você chegou, agora você é uma nova criatura. E aí, para viver essa nova criatura, essa nova identidade, você vai precisar lidar com a antiga. Você vai precisar perdoar, você vai precisar restaurar, você vai precisar falar com pessoas que você não falava. Às vezes eu me deparo como a gente está ali com a juventude, às vezes a gente vê coisas que eu acho que não acontece na igreja dos adultos, assim. Sabe, jovem que não fala com jovem? E eu penso assim, gente, se dentro da igreja a gente não consegue resolver isso, imagina com os de fora. Uma das frases que eu mais estou falando em aconselhamento esse ano e ano passado é: você já fez 30 semanas? Você já fez 30 semanas? Você já fez 30 semanas? Porque você precisa caminhar no processo que Deus tem para você. As coisas velhas passaram, mas elas não apagaram. Então não adianta querer você colocar uma pedra, com essas pessoas eu não falo mais, não vou mais resolver e vou seguir daqui para frente. Não vai resolver. Você precisa restaurar no seu tempo. Você precisa caminhar em libertação, em obediência, para realmente você viver a identidade em Cristo. Tem gente que parece que tem identidade em Cristo, porque ela está vivendo na performance, você olha a pessoa, nossa, incrível. Mas ainda tem áreas que não foram restauradas. E aí, quando perde um ente querido, quando sofre uma grande perca, quando é rejeitado, isso volta à tona. Isso volta à tona. A paternidade, ela vai ser a sua maior bênção ou a sua maior luta. Quando você é restaurado e entende a paternidade de Deus, você vai ver essa libertação. Mas se você quiser fugir dela, ela vai ser a sua raiz de orfandade o resto da vida. Então, decida caminhar nisso. Decida viver essa nova fase. E viver a nova fase é um processo. É um processo. E o processo, a palavra de Deus diz que ele disciplina os filhos. Às vezes a gente tem uma ideia de Deus, que é um Deus só de amor, mas eu creio num Deus que Ele quer o melhor. E nem sempre quando a gente quer o melhor para o nosso filho, é o caminho mais fácil. E aí Hebreus 12, 7, 8 fala assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. É muito mais prazeroso você ler filho amado, né? Do que disciplina de Deus. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E o caminho de disciplina é um caminho de processo. É um caminho onde você vai ser moldado. Eu gosto da vida de Jesus e gosto de ver que ele inicia o ministério com 33 anos. Quem aqui tem mais de 33 anos? Mais de 33 anos. Tá, tem a maioria. Quem tem menos de 33 anos? Ó, tem bastante gente também. Quem tem 33 anos? Teu ministério está iniciando agora. Você vê um processo acontecendo na vida de Jesus. Não tem um Jesus de 18 anos começando a fazer tudo o que tinha que fazer. Ele vive um processo. Você vê Davi sendo ungido rei, mas ele não se torna rei naquele momento. Ele vai para o palácio, ele vai servir Saul, ele vai ser perseguido, ele vai ser calejado, ele vai ser trabalhado, mas ele vive o processo até o momento que ele se torna rei. José é a mesma coisa. Abraão, Moisés é cheio de desculpa. Deus chama Moisés é o seguinte: você vai libertar meu povo? Eu não sei falar direito. Depois Deus pergunta: o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Vai usar essa vara aí. Passa pelo deserto, não entra na terra prometida. Processo. O seu processo de libertação, o seu processo de paternidade, o seu processo de identidade, ele vai ser uma caminhada. Existe um start, e eu rogo a Deus que seja hoje o seu start.
Talvez você não iniciou esse processo. Talvez você já ouviu várias vezes sobre isso, mas não decidiu, agora eu vou me inclinar para isso. Porque a palavra de Deus diz que a gente não deve ser só ouvinte, mas também praticante da palavra. Tiago 1 fala sobre isso. Não seja só ouvinte, porque ouvir por ouvir, achar uma filosofia legal, mas não viver não muda nada. Talvez a palavra paternidade dói no seu coração. Se incline para caminhar nisso. Viva o processo. Vai ter dias nesses 30 semanas que vai ter respostas e perguntas e respostas que vai doer para responder. Que você vai lembrar de coisas que vão doer. Mas se você não mexer na ferida, ela não sara. Se você não tratar, ela não sara. Então o processo, ele tem dor. Mas a dor, ela é necessária. O pastor Jeff falou sobre isso no domingo, eu não sei se ele falou isso em todos os cultos. Mas quando você precisa, às vezes, tratar uma ferida, ou fazer algo no seu corpo, que precisa fazer uma cirurgia, você precisa abrir aquilo, você precisa expor, para que seja tratado, para que seja depois fechado, para que seja cuidado. Paternidade é isso, gente, a orfandade é isso. Aí você vai caminhar em sair da rejeição, aí sair da negação. Esses são os processos de caminhada. Agora você precisa estar firme no seu coração, que mesmo com todas as falhas terrenas, mesmo com tudo aquilo que você viveu, ontem e hoje eu volto a falar, foram dias difíceis para a gente aqui, em ver uma família amada nossa, sofrendo, a gente, 3 jovens ali, 3 jovens da nossa juventude, do UP, do Fire, que perderam a sua mãe, nova, e aí a gente não entende, eu não entendo isso. Meu desejo, nosso desejo era que ela fosse curada, a gente não entende isso. Isso vai deixar marcas, isso vai ter que ser trabalhado, mas eu confio num Deus Pai. E quando eu olho para a vida da Neuza e tudo que ela deixou, o legado que ela deixou, semana passada eu estava casando a filha dela. A gente estava casando no sábado há 9 dias. A gente estava celebrando o casamento. E quem acompanhou um pouquinho a história dela, ela está lutando com essa doença estava lutando há 2 anos, 3 anos. E uma das metas que ela colocou na vida dela era casar, a filha mais velha dela. E semana passada a gente abraçou, a gente estava celebrando, porque ela tinha conseguido, ela venceu aquilo, ela conseguiu, ela celebrou, ela cumpriu, e ela foi uma guerreira. Ela, não sei quem já conviveu, quem teve a oportunidade de conviver com ela, foi uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que viveu o processo. E eu abracei ela no sábado passado, depois ela me mandou uma mensagem, e ontem a gente estava ali, em cima do corpo dela. E aí você pensa, Deus, e aí? Não tem algumas coisas que a gente não entende. Agora você vai decidir caminhar, você vai decidir guardar no coração as coisas boas, o legado, você vai viver a dor, porque tem momentos na nossa vida, gente, que a gente precisa chorar. Tem momentos que a gente precisa entender que é sofrimento. Por isso que a Bíblia fala, chorem com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Se ele fala, chorem com os que choram, é porque tem choro. E às vezes a gente precisa parar e chorar. Às vezes a gente precisa parar e falar, realmente, eu fui frágil naquela situação, eu tive problema naquela área, essa dor foi grande, eu não consegui lidar naquele momento. Mas agora eu estou ressignificando, e eu sei que Deus vai sustentar, porque a palavra de Deus fala que quando eu estou fraco, a força dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, amém? Então, gente, vai ter dias de alegria, vai ter dias de choro, vai ter dias de dores, e essa é a nossa vida aqui na terra, porque lá no céu, a Bíblia fala que não vai ter choro, não vai ter dor, e a glória do Senhor vai iluminar, a glória do Senhor. Esse é o nosso Deus, é um Deus Pai, é um Deus amoroso, um Deus que traz disciplina, mas acima de tudo é um Deus que tem propósitos na nossa vida. É difícil quando muitas vezes a gente não entende os propósitos
mas caminhar em verdade, caminhar naquilo que Ele deixou escrito, é confiar. Entenda o processo na sua vida. Eu espero de todo o meu coração que você cumpra as 30 semanas. Eu espero de todo o meu coração que não o programa 30 semanas mude a sua vida, mas sim que Jesus. O programa é uma ferramenta, mas Jesus pode transformar. Eu espero que, se talvez a orfandade seja algo que está forte no seu coração, ela seja trocada aos pouquinhos pela paternidade de Deus. Saiba quem é seu pai. Para a gente terminar. Esse recorte da palavra de Deus, ela me chama muita atenção, e eu guardo esse texto toda vez que eu penso em paternidade, filiação. Você já ouviu a história de Davi e Golias? Davi, a Bíblia fala que ele vai levar comida para os irmãos dele. Depois que ele leva lá a comida, os irmãos dele fazem parte do exército, ele entra ali naquela conversa, os irmãos deles repreendem: o que você está falando, moleque? O que você está fazendo aqui? Você é um enxerido. E começa a repreender ele, mexer com a identidade. Talvez você já deve ter ouvido isso na sua vida. Talvez você já deve ter ouvido isso na sua vida. Talvez você deve ter levado palavras duras na sua vida. E aí a história conta que ele vai lá, ele coloca a armadura do rei Saul, não dá certo, porque isso é uma verdade muito forte. Não vista a armadura que não é para você. Entenda a sua identidade, entenda o que é para você. Davi era para derrotar o gigante, mas não com espada. Então ele tira aquela armadura, ele vai lá, pega as pedrinhas e tal, e acerta. E depois que ele derruba o gigante, depois que ele corta a cabeça, a Bíblia traz esse recorte final nesse capítulo. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Quem é o pai daquele rapaz? Quem que criou esse rapaz? De onde que vem essa coragem? Quem que é o pai desse rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O rei lhe ordenou: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Davi sabia de quem ele era pai, Jessé tinha de quem ele era filho. Jessé tinha esquecido de Davi. É o recorte anterior disso aqui, gente. Davi não guardou mágoa. Davi não falou: você esqueceu de mim, agora que eu matei o filisteu aqui, eu vou ser o cara, eu vou esquecer da minha família. O recorte aqui fala que Saul não deixa Davi voltar para casa, ele vai morar para o palácio, ele vai servir ao rei. Mas eu quero que você entenda como Davi poderia guardar mágoa dos seus familiares. Mas aqui ele fala: eu sou filho de Jessé. Talvez você já teve vergonha de falar quem é seu pai. Talvez você já teve vergonha de pensar sobre as atitudes paternas aqui na terra. Porque traz dor. Eu, na minha vida, meu pai foi assassinado quando eu tinha 6 anos de idade. E por muito tempo na minha vida eu tinha vergonha de falar que meu pai foi assassinado. Era um bloqueio que eu tinha, assim, eu não gostava de falar sobre isso. Até o momento que eu entendi que tudo tem um propósito. Talvez eu não estaria aqui, não sei, eu sei que Deus está no controle, e Deus me colocou pessoas para ser pais terrenos aqui. Talvez quando você lembra do seu pai, teu coração sangra. Davi, depois você pode ler 1 Samuel 16, 17, ele tinha acabado de ser esquecido pelo pai. Samuel falou: a gente não vai comer enquanto o mais novo não chegar. E depois, quando ele passa pelo maior período de glória da vida dele, inicial ali, ele não esquece do pai dele. Será que você honraria o seu pai no seu período de glória?
Será que você lembraria dele no momento de maior ápice da sua vida? A gente está falando aqui da vitória contra o gigante que estava ali não sei quanto tempo desafiando o exército. Deus quer mexer em estruturas aqui nesse tempo. Deus quer mexer em estruturas. Aquilo que você não fala, aquilo que você luta em trazer à luz, muitas vezes vai ser maior na sua vida. E uma hora o inimigo usa isso como trunfo. Saiba de quem você é filho. E primeiramente, depois que você passou por Jesus Cristo, você é filho de Deus. Essa é a sua paternidade. Essa é a sua paternidade. Você vai ser instigado nesse tempo a reviver e ressignificar algumas coisas na sua vida, a passar por processos no seu tempo, no momento que você entender. Mas uma coisa que precisa queimar no seu coração a partir de hoje, a banda pode subir já, é que você tem uma paternidade perfeita, que tem amor, que tem disciplina, que tem liberdade, e essa paternidade é a paternidade de Deus. Eu termino refletindo um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. A palavra do filho pródigo, ela traz dois filhos. Um primeiro que pede a herança, que vive de uma forma irresponsável, que gasta, que esbanja, que vive o processo de Deus, passa pela cara no pó, passa por humilhação, quebra uma das maiores barreiras do ser humano, que é o orgulho, e ele volta. E na parábola do filho pródigo, esse filho é restaurado, porque ele decide viver o processo. Ele quebra todos os orgulhos que é voltar para a casa do pai. Mas a parábola do filho pródigo tem o segundo filho, que é o filho que ficou em casa, que é o filho que não se rebelou contra o pai, que é o filho que vive de performance. Ele faz as coisas, ele cumpre, ele participava do GA, ele fazia o que o pai mandava. Mas esse filho, ele não consegue se alegrar. E naquele momento ele joga na cara do pai: pai, eu estou aqui te servindo e você nunca deu nada para a gente festejar. Sabe por quê? Porque ele era motivado a performance. A paternidade dele estava sendo baseada naquilo que ele fazia. Ele não sentia o amor do pai por quem o pai era. Ele sentia o amor do pai por aquilo que ele fazia. E no momento que o irmão dele, sem merecer, recebe, a estrutura dele vai embora, e ele revela quem ele é. Para você ser amado por Deus, você não precisa fazer nada. Na verdade, você precisa reconhecer que você quer esse amor. E isso para algumas pessoas é difícil. Não precisa fazer nada, pastor. Não precisa fazer nada. Não, você aceita do jeito que você é, porque isso é um amor. E aí ele te ama, e ele vai trabalhar na sua vida para ele te alinhar à vontade dele. Mas o amor, ele é de graça. A cruz é de graça. Você pode ficar em pé no seu lugar? Talvez quem você é hoje não é quem você foi planejado para ser. Por isso que às vezes a vida é tão difícil. Você está vivendo uma vida que não é tua. Você está vivendo algo que você foi condicionado a viver. Quando a gente fala de conversão, é você sair daqui e fazer a volta. Coisas boas aqui, gente. Tem muitas habilidades, tem muita gente com caráter aqui, tem muita gente com princípios, mas você precisa estar alinhado à vontade de Deus. E
E a primeira, fundamental, é paternidade. Abaixe sua cabeça no seu lugar. Eu não sei como é que foi seu relacionamento com seu pai, mas essa é a figura terrena da paternidade de Deus. Talvez você foi ferido muito, muito. Talvez você não teve. Deus quer primeiro restaurar esse relacionamento seu com Ele, com Deus. Você entender quem Ele é, o quanto Ele te ama, o que Ele fez por você. Isso é um processo, mas Ele quer curar suas feridas. Ele quer que você realmente entenda que você é um filho amado, e que isso não seja só uma frase de início, de partilhar, mas que seja a verdade que te guia. Eu sou um filho amado, eu sou um filho amado, eu sou um filho amado. Todas as circunstâncias me mostram o contrário, mas eu cheguei até aqui essa noite, e hoje eu recebo que eu sou um filho amado. Toda a minha identidade está bagunçada, a minha sexualidade. Eu me entreguei a prazeres, a pessoas. Pode estar uma bagunça, mas tudo começa com alinhamento de identidade. Eu sou um filho amado. Tudo começa com a entrega. Eu quero te dar a oportunidade hoje de fazer uma entrega com Deus. Vou fazer duas orações. A primeira oração é uma oração de decisão. A gente falou aqui sobre nova criatura. A base daquilo que a gente ministrou é passar pela cruz, é entender o amor de Jesus por você, é entender o amor de Deus por você, é entender que esse Pai, no seu amor tão grande, Ele entregou o Filho unigênito para que você pudesse fazer parte dessa família. Essa é a base, esse é o princípio. E a segunda oração é você reconhecer Deus como Pai. Talvez você já tomou sua decisão com Jesus, mas ainda você não consegue receber essa paternidade. Fica de cabeça baixa. Feche seus olhos. Não perde esse momento. Fala: Deus, toca no meu coração. Toca, Pai, que eu caminhe para isso, que eu caminhe para isso. Se você ainda não se entregou para Jesus Cristo, não o reconheceu como seu Senhor e Salvador, e hoje você quer entregar a sua vida para Ele, para que Ele restaure, que isso é a graça que faz, para que Ele te dê um novo tempo, uma nova vida, uma nova história. Aí do seu lugar, levanta a sua mão assim, como um ato de entrega. Pode levantar a sua mão bem alto, você que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo. Amém. Continua com a sua mão levantada. Amém. Isso é um ato de rendição. Você que entendeu isso e quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão, não perde esse momento não. Não perde esse momento não. Você que está com a mão levantada, você pode orar assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu reconheço que eu sou um pecador, e eu quero que o Senhor me dê uma nova vida. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Me dá uma nova história. Eu reconheço a cruz. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa, você pode abaixar sua mão. Glória a Deus pela sua vida que entregou. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Agora você que está com uma batalha de identidade e paternidade, que é difícil a frase, eu sou um filho amado. Eu queria orar por você. Orar por você. Levanta uma das suas mãos, você que vive essa batalha relacionada à paternidade. Pode levantar a mão. Levanta a mão bem alto. Se você puder repetir, da onde você está aí: eu sou um filho amado. Eu sou um filho amado. Repete essa verdade, repete essa verdade. Jesus, o Senhor está vendo cada mão levantada aqui. Oh Deus, nós somos primeiro seus filhos, Pai. Deus, eu não sei
qual foi a relação de paternidade terrena dessas pessoas com as mãos levantadas, Pai. Mas eu sei, Deus, que o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai cuidadoso, Pai. E essa mão levantada representa a decisão, Pai, de caminhar com o Senhor. Representa a decisão de não só ter um relacionamento de temor, de não só ter um relacionamento de reverência, porque muitas vezes foi condicionado isso, um medo. Mas, Pai, um relacionamento de amor, de proximidade. Que a gente possa caminhar, Deus, nessa intimidade, Senhor. Deus, se revela para cada mão levantada aqui, Deus. Traz cura, Senhor. Traz cura, Pai. Tira toda a mágoa, Senhor. Tira toda a mágoa. Traz restauração, Deus. Traz restauração, Deus. Traz restauração. Em nome de Jesus, Pai. Traz restauração. O medo já